E o primeiro papo hoje, né, é o Pedro e o Imperador, que é o novíssimo lançamento do meu camarada Batista, né, o roteiro é dele, o desenho é da Joana Afonso de Portugal, o livro está lindaço, tive a oportunidade de dar uma olhada rápida. É o primeiro lançamento, né, Batista, presencial, né, tá lá na banquinha a Lote 42, a Zica e Batista Corporation, tem título de todo mundo lá, coisa pra caramba. E assim, o prazer também de ter esse papo, né, vocês vão entender que o livro trata dessa coisa de história, ficção e assim por diante, a gente vai ter oportunidade de discutir, mas o prazerzão aqui de estar com os professores, né, Raul Lanari e o Ivan Gomes, Ivan Lima Gomes, né, às vezes o Ivan Lima, Ivan Gomes, né, aí é o Ivan Lima Gomes, que é como você ser pra cima, né, Ivan? São professores da Faculdade de História da Universidade Federal de Goiás, que vão estar aqui nesse bate-papo, aqui, num debate aqui com o Batista. Então, vamos dar início aqui ao papo. Uma salva de palmas aí para os nossos convidados, que vocês sempre energia positiva. Olá. Bom, boa tarde. Fique à vontade, obrigado pela presença. Olá, amigos da internet. Bom, meu nome é Batista, sou cartunista, sou músico, produtor editorial, trabalho na editora Lote 42, edito a revista Zica. Esse livro, o lançamento, chama Pedro e o Imperador, e ele é uma coprodução da Lote 42 aqui do Brasil com a Polvo de Portugal. Vou falar um pouco mais sobre o livro logo, e quero agradecer ao Ivan pela presença e agradecer ao de Mirama pelo convite, na pessoa de Márcio Júnior. Pois não, Raul. Bom, também queria agradecer o convite, primeiro por ser um convite para trocar ideia com meu querido amigo Marcos Batista, né, com quem eu já dividi algumas vezes os palcos, a gente já tocou junto várias vezes, e cartunista, quadrinista que eu admiro bastante, eu acompanhei o processo de elaboração de Pedro e Imperador, então sempre tive aquela curiosidade para saber o resultado final e ter contato. Eu também tive contato hoje em primeira mão com o livro impresso, então ter contato com o resultado final e com a materialidade, que para nós é tão importante, né, a materialidade do livro, foi bastante gratificante por ver o resultado de um trabalho que eu acompanhei o Batista se engajando tanto nos últimos 6, 7 meses. E é justamente por isso que eu aceitei o convite, para poder conversar com ele a respeito do processo de produção do livro, mas também algumas questões que tangenciam a nossa prática como professores e pesquisadores de história. Então agradeço a organização do evento pelo convite, agradeço a todos e todas presentes aqui ou online, né, e tenho certeza que vai ser um debate super interessante. Obrigado. Oi, boa tarde a todos e todas. Quero agradecer o convite aqui da equipe dos Birama, professor do Márcio, para compor essa mesa. Dizer que é uma alegria estar aqui ao lado do Batista, que é um artista que eu admiro, que eu acompanho, e ao lado do Raul, colega de faculdade de História. E para mim vai ser uma ótima oportunidade, e eu espero que para vocês também, para a gente poder discutir um pouco dessas aproximações envolvendo história, cultura histórica, quadrinhos, e como pensar um pouco sobre o Brasil, sobre a nossa realidade, a partir dos quadrinhos, e também os quadrinhos como uma forma de interpretação original sobre o nosso passado. Então, vamos para o papo aí. Bom, a gente combinou de fazer essa mesa, mas como um bate-papo. Então eu vou começar aqui, a gente tem algumas perguntas para fazer para o Batista sobre o processo de elaboração do livro, e a primeira delas, né, que eu vou aqui encaminhar para o Batista, é o seguinte: Batista, essa é uma edição, digamos, uma parceria Brasil-Portugal, né? Então queria que você falasse um pouco sobre a história dessa parceria, como surgiu essa parceria entre você e a Joana Afonso, entre as instituições que acabaram levando à publicação desse livro. Sim, bom, esse livro ele é parte do programa Brasil em Quadrinhos,
que é do Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Em 2019 esse programa foi criado, e com a coordenação da Bienal de Quadrinhos de Curitiba, a Lote 42, editora aqui do Brasil, e a Polvo, editora de Portugal, foram convidadas a colaborarem em um livro na efeméride dos 200 anos da independência, um livro que contasse com Pedro I como personagem. Não precisava ser a história do Pedro I, não precisava que ele fosse o personagem principal, mas deveria ter Pedro I na história. A Lote 42 responsável pelo roteiro e a Polvo responsável pelo desenho. Então, eu fui convidado para fazer o roteiro e Joana Afonso convidada para fazer os desenhos. E esse projeto eu fui convidado em 2020 e entreguei o texto em 2020. A Joana Afonso fez os desenhos ao longo de 21 e então agora no final de 2022 impresso aqui no Brasil e em Portugal simultaneamente. Então o lançamento, a natureza do livro é essa, né, da parceria é essa, e combina agora 2 anos e 10 meses desde o início, cá estamos no lançamento. E me conta aqui, a pergunta é de historiador, tá? Você convidou 2 historiadores para a mesa, então agora aguenta. Me fala um pouco sobre o processo de pesquisa que te levou a fechar o argumento de Pedro o Imperador, né? Que fontes, que obras você consultou, quais fontes você recorreu para ter acesso a essa dimensão mais íntima, né? Tanto de Dom Pedro I quanto de Dom Pedro II. É meio nebulosa a hora que eu escolhi que o personagem, na verdade, seria o Pedro II. Porque eu comecei a falar do Pedro I e eu pensei em falar, na verdade, de personagens vivendo o Primeiro Império, e o Pedro I seria apenas o imperador, os personagens seriam populares. Em algum momento eu cruzei com essa hora que ele vai embora e deixa o filho para trás. E aí eu comecei a ler um pouco mais sobre esse filho, e aí é uma coisa que me interessa muito, que é a história da vivência masculina, assim, né? Dentro dessa perspectiva de um mundo machista. O homem, ele tem uma fragilidade, a questão de ser vítima do machismo, assim, essa construção do mundo para o macho, em que ele é o natural, e de repente os homens sofrem muito, se estrambelham lá no fundo, sofrem e fazem sofrer, vivem um mundo completamente dançado, né? E eu falei, cara, esses homens no fim da vida, tudo dançado, tudo arrebentado, péssimas escolhas, de um sistema que criou eles e que eles não tiveram muita referência para pensar. E aí eu vi assim, meu Deus, o que aconteceu com esse menino que deixado para trás no Brasil, que virou imperador e que lá na frente sofre com esse abandono, tem uma relação meio complicada com uma série de coisas e tem uma tragédia na vida dele. E aí foi a hora que eu falei, cara, eu quero falar do Pedro II. E eu quero botar o Pedro II de frente para o pai dele e cobrar algumas coisas e ouvir do pai, assim, porque você me abandonou. Então a partir daí, escolhido, que seria Pedro II, o personagem Pedro I, apareceria dessa forma, como o pai, eu comecei a ler as cartas do pai para pessoas, né, para Domitila, né, para entender um pouco a linguagem. Encontrei uma coisa ou outra sobre as cartas que ele escrevia para o Pedro II, que Pedro I escrevia para Pedro II. Encontrei os diários do Pedro II, falando das filhas, da perda da filha, e alguns relatos de viagem.
Então aí que foi as minhas fontes para entender como que esses caras falavam, pensavam e viam a vida, para eu começar a ficcionalizar uma possibilidade de relação deles, né? O que o Pedro II falava sobre o pai ao encontrar amigos e amigas desse pai, e o que o Pedro I falava desses filhos e também desse filho, Pedro II, para então poder falar, para então eles poderem serem carinhosos uns com os outros no livro, na hora de serem carinhosos, se tratarem por nomes mais próximos. Então, além das cartas, eu também procurei ler alguns jornais que eu encontrei de jornal, principalmente jornais críticos a eles, né? E o pano de fundo da viagem essa história de pegar um homem dançado e falar sobre um homem dançado sofrendo. O momento que o livro começa é quando Pedro II tem 46 anos, ele termina a Guerra do Paraguai em farrapos, é quando o cabelo dele, é quando a barba dele começa a ficar branca, é quando as rugas começam a aparecer, é quando a filha dele, Leopoldina, morre, é quando começa a decadência física dele, que esse pai encontra ele. E é também quando ele começa a viajar, que ele tem essa característica, né, de um imperador que saiu do império e foi viajar. Então eu pensei, bom, então esse pai e esse filho vão sair num road movie, vão entrar numa caravela e vão, durante 20 anos, viajar discutindo as questões da vida deles, enquanto o mundo gira, enquanto eles vão ficando cada vez mais obsoletos nesse mundo em transformação. E aí eu vou pegar as viagens deles, vou pegar as fotos de viagem, as anotações de diário, o que a imprensa falava de bem e de mal dessas viagens, a imprensa tanto brasileira quanto dos países onde eles passaram. E uma das leituras mais curiosas está disponível na biblioteca online de Portugal. Quando eles vão para Portugal e eles ficam em quarentena no Lazareto, existe um livro chamado No Lazareto, que eu descobri que é célebre lá, que um viajante português chega em Portugal e passa alguns dias lá no Lazareto e faz uma obra meio satírica, uma obra satírica sobre esse Lazareto de Portugal, que ele tem que é onde o Dom Pedro I ficou quando foi para Lisboa pela primeira vez. Então os documentos foram esses, assim, tiveram biografias, tiveram ensaios, tiveram perfis, mas para saber o que os caras pensavam e falavam, eu cheguei nesses documentos que impressionantemente estão todos disponíveis, assim, com muita facilidade para ler o que em primeira mão esses caras escreviam e pensavam. Será que o fio chega? Tem que ligar aqui. Pronto. Pegando um pouco do gancho aqui da conversa, que você está falando, Batista, que a história gira muito em torno de viagens, né? Então, é um Pedro II, no caso, em trânsito. E, por outro lado, a obra ela nasceu um pouco num contexto de pandemia, né? Onde o trânsito estava impedido, né? Então, eu queria saber em que medida o seu trabalho teve que lidar, né? O trabalho da dupla teve que lidar, né? Com esse impedimento, em que medida isso instigou vocês, porque tem muito acervo que é presencial, né? Tem muita coisa online, sim, né? Como você mesmo comentou, mas tem muita coisa que é presencial, uma eventual reunião, né? Ou mesmo o impulso de pensar as viagens num contexto de isolamento. Essa é a primeira pergunta. Não sei se já posso emendar outra. Se a gente se lembrar dela depois que eu responder essa, emenda aí. Então começa aí, depois eu faço outra. Tá, em termos de pandemia, a pesquisa e a escrita foram uma das coisas a mais, assim, né? Entre todas as atividades que cada um arrumou para fazer durante a pandemia, eu tinha o prazer de pesquisar e de escrever, de pensar a história. Então, por um lado, foi um trabalho que eu tive e aliado a um prazer, que era o estudo.
uma outra parte foi a descoberta do quanto que tem coisas disponíveis online, né? Encontrar as cartas, os diários, as ampliações, conseguir fazer ampliação de diário. Foi um barato descobrir essa coisa do acervo online, que real é muito grande. A terceira coisa, eu acho que foi engrossar essa lista de como começou a venda de livros online. Aumentou, porque eu comecei a comprar livros online para ler, e então teve isso. Eu não fiquei muito, assim, eu não fiz uma relação com, olha, ele está viajando e eu não posso viajar. Realmente não foi muito por aí. Mas eu descobri, eu acho que as três grandes coisas da pandemia nesse trabalho foi isso, assim. Ao invés de ler série, eu li biografias, ensaios. Ao invés de descobrir a jardinagem, eu descobri mais da escrita. Ao invés de pesquisar a série, né, eu descobri o tanto de coisa online, o acervo online incrível que existe. Descobri o Brasil, né? Acho que a quarta coisa, assim, a terceira coisa foi engrossar as listas aí dos correios de livro, e a quarta foi, apesar de todo o sofrimento e da destruição que foi a pandemia para a gente, eu tive uma certa paz de ver que, assim, sempre foi assim, sabe? Eu falo que esse livro, na verdade, é um livro sobre abandono. E eu escrevi sobre abandono no momento que nós estávamos todos abandonados. E foi um pouco mais fácil para lidar com certas coisas durante o período de ficar em casa, porque eu falava, bom, a gente já vive num país que é uma história de abandono, e essa é só mais uma. Segunda pergunta. Segunda pergunta. A segunda pergunta tem a ver com um ponto que você comentou, que você foi entrando em contato com o material, cartas, que a gente da história chama de documentação, nas fontes primárias, e você foi, a partir dali, construindo uma história, né? Você foi construindo um enredo. E a gente também faz isso, né, na história. Só que... e aí eu queria, então, escutar de você, né? Porque eu, enquanto historiador, já sei um pouco, talvez, o que o Raul falasse sobre isso, e possivelmente o Raul também saberia o que eu falaria a respeito. Mas eu queria escutar de você como é que você refletiu, enfim, para construir, a partir dessa documentação, esse enredo, né? Então, seria pensar em termos de imaginação histórica, né? Então, você construiu uma coisa que a gente não poderia, possivelmente, fazer, né? Essa conversa, né, de Dom Pedro II, Dom Pedro I, tem um quê de imaginação, mas não ao ponto de a gente dizer que é mentira, né? Não é em termos de verdade e mentira, né? Não. Então é em termos de imaginação. Se você pudesse falar um pouquinho da abertura que, no caso, o quadrinho dá para essa imaginação, que ela não é mentira, né, mas ela traz uma camada de real, porque conta uma história de abandono, que eu concordo com você, né? Faz parte da história do Brasil, né? Então não é mentira. Então eu queria que você explorasse um pouco mais isso, se possível. Bom, quando eu escolhi o tema Pedro II e o abandono desse cara, então já tinha o norte do roteiro. Tá, mas por onde esse roteiro vai passar? Que fascinante, ele viajou por 20 anos, por 3 continentes, por talvez uma dezena de países. Então, beleza, já tem também o caminho que ele vai traçar. Agora, qual vai ser o conteúdo das conversas, né? E aí foi quando eu comecei a cruzar a vida desse pai e desse filho, né? Ambos tiveram... ambos são herdeiros, ambos relações afetivas, ambos problemas com o pai e problemas com a mãe, ambos casamentos e amores escolhidos ou não, muito inteligentes, mas tendo que responder a uma estrutura no qual eles estavam solidificados, né? Assim, você é um monarca, você é um imperador, mas você acha ideias liberais legais, mas você acha que a república é interessante.
Então, ambos também vivendo um antagonismo do intelectual que balançava ali e confundia as decisões deles. Então, assim, ok, os personagens vão ser esses, o roteiro que eles vão caminhar vão ser esses lugares, e os assuntos vão ser eles debatendo essas coisas incomuns deles. Então, assim que foi criado, como que ia se passar a história. Depois disso, foi realmente ficar imaginando como é que seria eu acho que a primeira grande ficção que eu faço é de seguir o que a historiografia, imagino, que faz mesmo. É desenhar um Pedro II sério, responsável, austero, carrancudo, e desenhar um Pedro I moleque, gente fina, esperto, um lelecão, assim. Então, tanto que eu falei assim, quando eu conversei com a Joana, eu falei assim, eu imagino que é uma parceria que você tem ali o cara mais conservador, mais travado, e o cara explorador engraçado. E assim, ela foi desenvolvendo da forma dela. E eu acho que o que a história em quadrinho na ficção ela permite, não só a história em quadrinho, explorar esses sentimentos inexploráveis, né? Assim, a gente pode ler as cartas, a gente pode imaginar qual é o pensamento, o sofrimento, o drama. Agora eu vou botar esse cara para falar o drama dele, e aí a gente fala o que a gente acha que ele deveria estar sentindo. Então eu acho que é nessa hora que entra, assim, a ficção entra no eu acho. Batista, você falou que o livro surgiu como produto da comemoração do Bicentenário da Independência, e nós estamos observando uma série de eventos ligados à comemoração do Bicentenário da Independência, alguns vindos da academia, outros um pouco mais escatológicos, que envolvem corações humanos conservados em formol e tudo mais, aquela coisa. E o livro é uma comemoração bastante sui generis, porque ela não é uma comemoração que envolve tons laudatórios, como em muitos casos nós vemos nas comemorações oficiais, né? Isso chama atenção, a meu ver, por fato de que comemorar não necessariamente é ficar puxando o saco. A abordagem de temas de forma crítica também é uma maneira de se comemorar as efemérides da nossa história. Então eu queria ouvir de você como você lidou com os estereótipos que existem em torno dos seus dois grandes personagens. Você falou do Pedro I, lelecão, meio... o que se fala muitas vezes, né, no senso comum do Pedro I é do apetite sexual do Pedro I, né, ele era o demonão e tudo mais. E o Dom Pedro II como o rei filósofo. E esse rei filósofo muito mais associado a características do masculino do que a características, e aí mais sempre reforçando aqui, está no senso comum, características ligadas ao feminino, como essa emotividade, como esse apelo ao sentimento do pai, ou a busca por uma proximidade do pai. Então eu queria perguntar para você justamente isso, como você lidou com os estereótipos e as visões glorificantes ligadas aos dois personagens, para conseguir trazer essa aura familiar, emotiva, de uma relação de pai para filho? Bom, primeiro é curioso você falar dessa escatologia do coração, porque uma pessoa estava conversando, me perguntou alguma coisa e eu falei assim, bom, primeiro eu acho que dentro da comemoração de 200 anos e tudo mais, eu fico feliz de entregar um livro porque eu acho muito cafona trazer um coração. E aí um amigo falou, não é cafona, é escatológico, é legal isso, assim, porque realmente eu não tinha pensado isso. Bom, então barato poder fazer em livro. Agora sobre a criação lidar com os estereótipos deles, né? Eu acho que eu lidei desmontando os estereótipos. No final eles invertem de posição. O Pedro I, ele é uma figura super para cima, alto astral, energia, quente, e ao longo do livro o amargor, o arrependimento, a convivência com o filho vai deixando ele mais terno. Ele vai entendendo melhor como ele mandava e obedeciam,
ele vai falando com o filho e o filho não vai obedecendo. Então ele também vai virando ele vai deixando de ser esse cara impositivo para virar um cara que se relaciona melhor. E o Pedro, ele vai fundo nessa sensibilidade, o Pedro II, porque ele sai dessa posição de vencedor, ele começa nessa posição de vencedor de uma guerra, ou seja, né, o ápice de um arquétipo masculino, para onde aceitar a fraqueza, acolher esse pai, buscar acolhimento e no fim das contas ele abrir mão do império e falar assim, agora eu posso ser quem eu sempre quis. Então eu acho que no fim, não foi de caso pensado, inclusive. Foi pensado, mas não foi tão objetivo. Os estereótipos, eles são desmontados, né? Esses personagens, a vida familiar transforma eles desse imaginário portentoso em figuras mais vulneráveis. Ainda dá tempo? Bom, agora indo para o outro caminho, Patrícia, queria escutar de você, e sobre o seu trabalho em particular, como é que você situaria o seu trabalho no que a gente poderia pensar numa espécie de tradição das histórias em quadrinhos brasileiras? Seja pela via do ensino de história, né, do uso escolar, ou seja pela via de uma relação mais aprofundada envolvendo a história, o quadrinho e a ficção, né, que eu acho que é uma via que está bem forte hoje em dia, né, para além da escola. Mas, bem, você consegue ver a presença, né, de temas, personagens de história na história dos quadrinhos brasileiros desde muito tempo, né? Aibal escreveu biografias, publicou, né, biografias, e você tem a produção dos anos 80, Miguel Paiva, Angeli, tem trabalhos mais recentes, tem o Marcelo Salete, que é bem conhecido. Eu queria saber de você como que seu trabalho se diferenciaria, né? Como é que você vê o seu trabalho no interior dessa, abre aspas, tradição? O que ele tem de particular, o que ele tem de específico, como que ele dialoga? Se você teve contato, né, com essa produção, então queria escutar você um pouquinho sobre isso. Bom, o meu trabalho basicamente é de humor, né? Eu sou humorista, eu faço humor gráfico. Que é uma coisa engraçada de fazer, que no tempo dos memes, né, o que você faz? Eu desenho piadas, né, tipo, em vez de eu contar uma piada, tem uma piada ótima, só um minutinho. Aí eu mostro a minha piada. Bom, então dentro desse humor que eu faço, eu sempre busco sair do lugar comum, sabe? Eu acho que tem vários lugares comuns no humor gráfico. Por exemplo, a pessoa morre e você bota ela com uma asinha chegando no céu. O presidente faz alguma coisa e você pode desenhar certa coisa e que meio que funciona para qualquer presidente, qualquer governo, porque é um clássico desse humor gráfico. E eu sempre tento encontrar o que ninguém fez. Não é o que ninguém fez, eu sempre tento encontrar uma via que distorce a primeira, a segunda e talvez a terceira opção de como resolver aquela situação com humor. Então eu sempre busco o esquisito, eu sempre busco fazer uma coisa que saia de um lugar... Falar que sai do óbvio, sai do lugar comum, não é bem todo o que eu quero dizer, mas no fim é isso que eu busco fazer. Eu sempre tento fazer uma parada mais esquisita. E eu acho que o meu trabalho, esse livro, ele sai do lugar exatamente em não fazer uma biografia. Poderia ser uma biografia, mas não é. Não é um documento histórico, porque a história é muito um pano de fundo, ela não está na cara. E por distorcer os personagens, como dito, né? Assim, sair do macho alfa, que é Pedro I, para ele virar um pai carinhoso, que ele sempre foi, assim, por cartas, né? E pelo tempo da vida dele, o que se permitia na época.
e também tirar o Pedro II desse mártir do Brasil, de manter o império, e ele falar assim, putz, eu não queria isso também. Então, eu acho que o meu trabalho dentro disso sai por questionar a figura clássica desses personagens. Assim. Talvez eles não fossem exatamente isso que é o retrato do comum desses personagens. Um outro ponto que eu percebo, Batista, na leitura da obra, na verdade é um ponto duplo, né? São dois pontos que eu percebo. Primeiro, e que me saltou muito aos olhos aqui, foi a problematização dos estereótipos, tanto do Pedro I como o monarca liberal, como do Dom Pedro II como o rei cidadão, né? O intelectual número 1 da nação. Né? E essa problematização, a meu ver, ela se torna possível no seu livro, no seu livro com a Joana, a partir do momento em que vocês promovem esse encontro inusitado e promovem uma troca de ideias entre Dom Pedro I e Dom Pedro II numa chave de leitura que é uma chave mais contemporânea. Né? A chave, por exemplo, das relações abusivas entre pais e filhos, do abandono paternal, sabe? Então, essa leitura de uma relação que existiu, mas existiu à distância, com base em pautas que não são mais contemporâneas, elas não existiam no ano passado. Né? O fato de você conseguir fazer isso, a meu ver, é que contribui com uma camada de problematização nesse contexto de comemoração do bicentenário, que talvez nós, historiadores, não possamos tanto fazer. Ainda que nas comemorações do bicentenário tenham existido livros que problematizam a independência com base em recortes mais contemporâneos. Eu falo isso lembrando do livro da professora Heloísa Starling, que fala das mulheres que participaram da independência. São recortes contemporâneos que lidam com uma historiografia dos anos 80 e 90, mas que nos debates da época isso era mesmo impensável, por se tratar de uma sociedade extremamente patriarcal. Então, o acréscimo dessas camadas de sentido contribuem para que nós hoje possamos ter uma interpretação crítica nesse comemorar, que não seja a comemoração que a gente saia por aí com a bandeira do Brasil Império, né, que hoje se encontra até um pouquinho em moda, né? Tem uma galera que tem estendido suas bandeiras do Brasil Imperial nas suas sacadas. Né? Então, em termos não da recepção, mas em termos daquilo que você espera com a publicação, né? Você acredita que ela possa ou vá ser usada nas escolas, ou você acredita que se trata de um tipo de produção que não necessariamente dialoga com o público escolar? Como é que o seu livro, como impresso, ele seria enquadrado como um livro didático / paradidático ou em uma outra classificação? Dá totalmente outra classificação. Enquanto eu escrevia, eu entendia duas coisas. Primeiro, tem que ter uma história massa. Eu acho que eu fiz uma história massa. E é uma história sobre um pai e um filho viajando e contando a vida deles, passando algumas coisas ali. Essa é a história. Se você está ligado da história com H maiúsculo, aí tu reconhece, eles estão falando, não precisa saber disso para ler a história. Mas assim, sim, eles estão falando disso, eles estão naquele momento, então dá para entender mais a história, e com esse pano de fundo. Então, dificilmente eu, com 12 anos, por exemplo, aos 12 anos eu li um livro chamado 7 de Setembro em Cartaz, que era um misto não era um livro ilustrado sobre o 7 de setembro. Depois eu li um outro livro na sexta série sobre o golpe de 64 e uma juventude ali. Aí era um livro ilustrado também, que eu fiz um teatrinho, inclusive eu era o general que mandava matar. E eu falo, cara, não, esse livro, naquela época, se eu lesse com 12, 13 anos esse livro, certamente eu ia entender que era uma história de pai e filho, e eu dificilmente ia entender que era uma história do Brasil. Mas mais velho, sim, eu leria uma história de pai e filho, e depois, junto, eu entenderia, tipo assim, sim, e esse momento da história do Brasil. Então, nessa tentativa, respondendo a sua pergunta anterior, a minha tentativa é essa, assim, faça um livro sobre Pedro I, ok, eu não quero que seja um livro histórico, eu quero que seja um outro livro, eu quero sair desse lugar e apresentar uma outra forma de falar desse camarada. Então,
é isso, assim, na verdade é um livro sobre um pai e um filho conversando sobre a história da vida deles. E não é uma história do Brasil, mas, sendo Pedro e o Imperador, não tem como não ser a história do Brasil. Vou fazer uma pergunta, eu estou curioso, né, Batista? Pergunta... Opa. Mais assim, de quadrinista e tal, né? Você já conhecia o trabalho da Joana Afonso? Não. Né? Então, e você foi conhecer o processo, ela foi uma escolha de quem, né? Como que a expressão gráfica dela, quadrinista, da narrativa dela, te impactou assim no processo, e que você também falasse assim, como que você escreveu, né? Como é que foi o processo de elaboração do roteiro para ela? Convencionalzão, full script, ou foi o método Marvel? Eu não sei qual é o método Marvel, mas é o seguinte. Bom, eu não conhecia o trabalho da Joana, então me foi oferecido isso. Se você vai escrever e uma outra pessoa vai desenhar. Um tempo depois, essa outra pessoa chama Joana Afonso. Aí eu fui na web, procurei o trabalho dela e vi que ela desenha. Ela é muito interessante do trabalho dela, ela é boa de personagem, ela é uma mistura muito interessante, eu acho, que de uma geração Cartoon Network com quadrinho europeu. Eu acho que tem um mangá também. Eu acho essa capa super mangá, inclusive. E aí eu vi esses desenhos dela. E de repente, bom, aí eu tive que escrever o texto. Como é que eu fiz um texto em Word, né? Quadro 1, ação. Pedro I, Pedro II está chorando. Fala, oh meu Deus, estou chorando. Aí eu entreguei isso, no primeiro capítulo, e me devolveram assim, não entendi nada, faça em quadros, separa os quadrinhos e vai botando Pedro, pá. Aí foi um sofrimento, porque aí eu tinha 68 páginas para preencher. Aí eu tinha que explicar como que seria, eu tinha que meio que diagramar quadro a quadro e colocando ação, fala, e para ela receber meio que já um diagrama. E eu entendi que depois fazia todo o sentido, mas eu esperava que ela, como quadrinista, recebesse um roteiro e falasse assim, página cheia, isso aqui eu vou fazer assim, assado. E eu sou um cartunista, eu não sou um quadrinista. O que eu fiz? Eu fui na internet e escrevi assim, layout Jack Kirby. Aí existem uns layouts já que mostram como que ele montava páginas. E a partir disso, eu escolhia um e ia dividindo. Bom, eu tenho, esse capítulo são 68 quadros. Esses layouts do Jack Kirby dão 68 quadros, então assim será. E aí eu ia montando isso e... Vai sair um Pedro II com a mãozona. E aí eu fiz assim, então os capítulos, eu ia no... Eu estava com aí, questões da pandemia, estava com um computador muito ruim, e o meu processo foi muito doloroso, porque eu tinha que abrir um Illustrator, fazer esses quadros do Jack Kirby, porque meu InDesign não funcionava, ia ser tão fácil. E aí eu botava os textos dentro, e aí ia salvando PDF por PDF, página 1, página 2, página 3. Mas aí sim, a galera recebeu e entendeu. Tipo assim, o capítulo 1, esses são os quadros, e assim que é dividido. Entendi. Meu primeiro contato com Joana, web. Oi, tudo bem? Tudo bem. E aí conversamos pouco, e o que eu falei para ela foi assim, olha, liberdade total, eu não sou bem um quadrinista, no sentido de conseguir fazer o cineminha acontecer, a câmera ir andando, as personagens irem para... Fica à vontade. E ela, tudo bem. E assim foi. Então não teve um grande debate, assim. Num segundo momento que eu pedi para falar com ela, aí que eu falei com ela, olha, eu pensei de ser uma viagem de pai e filho, e que um tem a personalidade mais alegre, o outro tem a personalidade mais recatado. Então é meio uma história de clássica, assim, é um Calvin Haroldo, é um Tintin, um Haddock, é meio essa ideia. E ela, beleza. Eu adoro o livro, eu acho ele muito legal. Quando eu recebi os meus desenhos, eu falei assim, nossa, sério?
que eu não sabia o que esperar, né? E recebi um desenho que, a princípio, eu recebi tudo no azul, assim, e falei, tá, beleza, manda bala, mas eu tinha outra coisa em mente, mas desde o início o barato era assim, eu faço 100% o que eu quero e você depois faz 100% o que você quer. Aí, à medida que foi tomando corpo e foi página a página, aí eu fui sacando qual era do desenho, a personalidade que ela conseguiu imprimir em cada personagem. Aí eu fiquei assim, poxa, de fato, eu acho ela brilhante. Aí os desenhos que eu vi dela antes, eu entendi melhor vendo o processo dela. E assim foi que eu fiz. Então, assim, eu escrevi no Word, do Word eu transpunha para quadrinhos no Illustrator, contando o número de páginas, para fechar 68. Eu acho que fiz 6 capítulos, mandei para ela. Eu não sei se ela respeitou a forma como eu fiz os quadros. Na verdade, não era para ser respeitado, era só para ter um guia. Teve quadro que ela juntou, teve quadro que ela separou. Acho que deve ter coisa aí que ela suprimiu, não tenho certeza. Acho que não, mas pode ter. Porque aí a liberdade foi total. Então, assim, o que eu recebi de desenho, ela que fez, e eu não falei um A, mas eu também não discordei um A. Só no primeiro momento que eu, tipo, Massa. Estamos no tempo aqui. Partir para a finaleira aí. A saideira de cada um? Tá, Não, pode começar. Tá. A última aqui, Batista, a gente, antes né, da mesa começar, a gente estava falando sobre uma espécie de coincidência, que a meu ver não é tão coincidência assim, né, do fato de que a Guerra do Paraguai aparece no seu livro e no livro da Maria Luque também, se eu não me engano. Né? No caso do livro da Maria Luque, declaradamente como uma fantasmagoria, né? E no seu livro com a Joana Afonso, como uma fantasmagoria que não se apresenta enquanto tal, mas ainda assim é uma fantasmagoria, porque o livro se passa no imediato pós-Guerra do Paraguai. Né? O enredo começa nesse imediato pós-Guerra do Paraguai e nessa febre nacionalista que houve durante a Guerra do Paraguai, que hoje em dia já é objeto de revisões pela historiografia. Né? Essa ideia de que o Brasil venceu a Guerra do Paraguai, hoje em dia já é muito mais lida como uma espécie de vitória de pirro, né? Porque venceu-se a guerra, mas à custa de quê? Né? De um descrédito da opinião pública com relação ao Império e tudo mais. Então, alguns eventos históricos, numa chave mais tradicional da historiografia, eles aparecem no seu livro. Né? Eventos ou processos. E aí 2 me chamaram a atenção, a Guerra do Paraguai e a questão da escravidão, que aparece, tem uma fala específica quando Pedro I e Pedro II estão ali no Egito, e queria que você comentasse essa aparição da escravidão, mais especificamente da escravidão no livro, como que você pensou essa inclusão, esse debate, esse questionamento da escravidão na história brasileira, visto que você lida com um personagem cujo imaginário é ligado a um certo abolicionismo, né? Então eu queria saber como você trabalhou a contrapelo esse abolicionismo do Pedro II. Certo. Bom, a questão da Guerra do Paraguai, eu tenho uma fala, né, que o Pedro I fala para o segundo, assim, a Guerra do Paraguai destruiu a sua alma. Então é uma hora que eu penso assim, cara, bem feito, sacou? Como é que tu faz o que tu fez? A princípio, um cara tão maneiro, tão amável, como Pedro II parece ser, causa uma carnificina e destrói um país. E se perde junto, assim, essa parte da tragédia do masculino, assim, né? Essa crise do masculino naquela época, através de uma guerra. Eu falei, cara, bem feito, é isso aí, você amputou um pedaço da sua alma causando uma guerra desse tamanho. Então, e aí que é o meu ponto de início do trabalho. E a questão da escravidão, não é um livro sobre o Brasil, né? É um livro sobre 2 caras conversando, e chegou um ponto que eu falei, cara, eu não citei a escravidão aqui. Como que eu coloco? Aí eu estava no processo ainda e falei, cara, beleza, a parte do Egito é uma boa parte para se falar de escravidão. E eu escrevi alguma coisa que ficou meio fofo, assim, que ficou exatamente nessa história desse imaginário, primeiro,
de que o Pedro II era um cara muito maneiro, assim, em relação à escravidão, assim, no sentido de ele era contra. Aí depois, lendo mais, eu falei, não, cara, o bicho ele super tem culpa no cartório, sangue nas mãos, é uma lástima na biografia dele, ele podia e não fez, foi covarde, e aí é a hora que eu acho que eu sou bem, na ficção, assim, né, que eu dou uma escrotada nele, assim, eu coloco ele falando da escravidão, assim, tipo, o momento da escravidão é algo como assim, e os escravos no Brasil, aí ele vira e fala assim, espero que isso acabe logo, ainda bem que a Isabel está cuidando disso, e encerra o assunto. E eu pensei assim, bom, eu acho que é a melhor forma de colocar isso mesmo, ele omisso, ele não sendo responsável por uma responsabilidade dele, abandonando uma responsabilidade. Então foi assim que eu decidi tratar dentro do corpo de tudo que tinha que ser dito e tratado. Minha pergunta é bem rápida. Queria saber, Batista, se tem projetos para o futuro envolvendo a relação envolvendo história e humor gráfico, história e quadrinhos, se você tem outros trabalhos aí em vista nessa linha, e se você considera que, em que medida você considera que esse trabalho possa ter também impactado a sua produção como cartunista, né? Que vai numa outra linha, como você já mencionou, né? Então, pensar os desdobramentos do Pedro Imperador para sua carreira. Bom, a princípio, nenhum projeto de uma continuidade nessa linha, mas eu acho que portas abertas é só fazer. Isso impacta no meu trabalho, porque eu acho que o impacto que tem no trabalho, como eu faço o humor gráfico, eu coleciono muita publicação de cartoon, de humor gráfico, coisas da década de, eu acho que de 40 para cá eu tenho algumas coisas. E a maioria perde a graça, né? Mas eu entendo também que alguma parte delas é documento histórico. Então eu busco no meu trabalho, no meu trabalho em geral eu tenho uma noção clara do que é. O que pode servir de documento histórico, o que realmente vai dançar. Então quando eu faço cartoon, tem coisa que eu viro e falo assim, não, isso aqui daqui 20 anos é possível que se um dia vier a ser consultado, se ainda existir acesso a esse trabalho, possa ser dito que naquela época isso aqui era um pensamento corrente, era uma crítica corrente. Então eu acho que vou falar aqui do Milô, do J. Carlos, do Enfio, do Angeli, são humores de comportamento que viram documentos históricos, e eu tenho tentado fazer mais isso do que o humor por humor. Apesar da minha busca ser o humor pelo humor, eu tenho tentado adequar esse humor por humor a ter uma duração maior, como um documento de comportamento de época. E eu acho que esse livro, ele não é um livro humorístico, né, mas ele tem camadas de humor, mas ele assentou melhor isso em mim, sabe? Acho que a grande mudança, que não é o livro que causa, mas ele parte do processo, é que quando eu fazia um cartoon, a princípio fica muito subentendido que é a voz do autor. Eu penso isso, eu desenho assim, eu faço essa piada. E hoje eu penso muito mais como um ator, sabe? Eu dou um texto. Então não sou eu que penso, eu não penso isso, eu não ajo assim, mas me deram um texto, vozes na minha cabeça, né? Me deram um texto, e eu vou dar esse texto. Se acharem que a minha opinião, não posso fazer muita coisa, tipo achar que um ator tem essa opinião também, que a Carminha a mulher que faz a Carminha realmente é daquele jeito. Então eu consegui isso, eu acho muito legal, assim, eu acho que o texto, que sempre foi importante para mim, ficou ainda mais claro na hora de executar, porque realmente partia de uma opinião pessoal, e agora não, agora eu sou só
um veículo para um texto. Bom, pessoal, a gente ainda tem uma sequência aí com mais 2 bate-papos. Queria agradecer muito aí a presença do Batista e dizer que o livro está à venda ali, né, Batista? Então, é só nós chegar ali, dar um confere, e a gente segue no Gibirama. E, pra vocês ficarem ligados aí na sequência, em 5 minutinhos aqui a gente já começa um novo papo aí. Valeu, muito obrigado. Presença de todos. Obrigado, Valeu.